Bom dia, professor. Bom dia, Ellen. Tudo bem? Tá dando para ouvir bem aí? Tá. Deixa eu ver. E aí, vocês fizeram as tarefas? Sim. Fiz, professor. Tava fácil, não tava? Então, bora começar nossa aula. A gravação que os colegas forem entrando, eles vão acompanhar. Então, assim, a gente vai fazer logo a correção, para finalizarmos aí o assunto de verbos. Aí vocês pegam o livro de gramática de vocês, na página 32 e a página 33, e vamos fazer a nossa correção. Vocês devem ter visto que, na realidade, a atividade era basicamente conteúdo, né? Não tinha muita coisa para ser feita. Era mais a questão mesmo de analisar aí a construção dos verbos regulares e irregulares. Aí, na questão 1, vem trazendo essa atenção dos verbos regulares e dos verbos irregulares. Vocês podem notar aí que o livro, de certa forma, eles trouxeram tanto a formação do verbo regular e, na questão 2, a formação do verbo irregular, os conhecidos verbos anômalos. O autor desse livro, ele já fez isso de propósito para que vocês tivessem a visão das duas formas de conjugarmos esses verbos. Quando a gente vê o verbo andar, que é um verbo regular, no modo indicativo, vocês perceberam aí que a conjugação é bem simples, né? Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vós andais, eles andam. E, como ele é um verbo regular, a gente percebe que o radical deles não muda, só muda a terminação. Isso vai acontecer no pretérito perfeito, como também no futuro do presente. A mesma situação destacado aí no verbo ter, que também é um verbo regular, que é um verbo regular. Eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tens, eles têm. Então, a construção do verbo regular aí está bem claro, vocês já viram a construção, como é que acontece. No verbo irregular, aí a gente percebe que a formação do radical já é diferente, a forma que vamos conjugar. Eu vou compartilhar aqui com vocês a tela, para a gente ver essa construção, para vocês terem uma visão panorâmica aí desses verbos.
Então, aqui, vou só organizar aqui esse texto. Vocês têm uma visão melhor aqui. Pronto. Então, aqui, eu botei do lado aqui já de propósito um verbo andar, que é um verbo regular, de modo indicativo. Eu ando, tu andas, ele anda, nós andamos, vai andar. Vós andais, eles andam. Mas perceba que aqui do lado eu já começo a trabalhar com o verbo irregular, os conhecidos verbos anômalos. Perceba que quando eu conjugo o verbo ser, eu conjugo eu sou, tu és, ele é, nós somos, vós sois, eles são. Perceba que o radical deles muda o tempo todo. A gente não tem mais um radical próprio, igual do verbo regular. Muda-se o radical. Então, o sou, temos um radical, aí já muda o tu és, é, que é um verbo irregular. Somos, sois, são. O mesmo vai acontecer quando a gente conjuga o verbo ser no pretérito imperfeito. Então, eu era, tu eras, ele era, nós éramos, vós eres e eles eram. Então, quando a gente estuda os verbos regulares e irregulares, vocês precisam ter essa ideia dessa construção. Então, foi isso aí que a questão 1 e a questão 2 trouxe aí para vocês, terem essa visão panorâmica, tanto do verbo regular como do verbo irregular. Então, fechamos aqui nosso conteúdo de verbos, regulares e irregulares. A construção aí, vocês já sabem direitinho. E a proporção que a gente for estudando dos próximos verbos, no futuro, aí vocês já sabem como é que acontece esse casamento da construção dos verbos. Mas aí na questão 2 pergunta, que conclusão chegamos quando fazemos essa análise, tanto dos verbos regulares como do verbo irregular? Então, especificamente na questão 2, vemos que os verbos anômalos são assim chamados porque eles apresentam uma diversidade total de radicais entre tempos ou mesmo entre pessoas do mesmo tempo. O que eu mostrei aqui para vocês. O verbo sou, o verbo ser, quando a gente conjuga sou, és, os radicais mudam. Então, com essa diversidade de radicais, a gente percebe que o verbo é anômalo e ele se enquadra aí entre os verbos irregulares. Alguma dúvida até aí, pessoal? Deu para entender certinho aí? Aí tem a questão 3. Pede para a gente completar as lacunas com as opções adequadas conforme a norma padrão. Aí, na terceira questão, vocês já tiveram em si as opções de resposta. Então, vocês podem estarem participando aí pelo nosso bate-papo, nosso chat. Na letra A, os povos bárbaros trouxeram ou trouxeram sua cultura para Roma? Às vezes a gente percebe pessoas falando trouxeram, mas na verdade é trouxeram. Então, trouxeram é a forma adequada aí, segundo a norma padrão, para completarmos aí essa primeira frase. Na letra B, o pessoal respondeu aqui, isso mesmo, trouxeram. Eles sempre deram ou daram muitos presentes no Natal. Então, deram ou daram? Então, deram. Então, deram muitos presentes no Natal. Percebam que quando a gente começa a trabalhar com os verbos dentro da frase, algumas formas em que talvez até mesmo nós pronunciamos, a gente percebe que não dá sentido à frase. Então, se eu coloco aqui, eles sempre deram muitos presentes no Natal, fica sem sentido. Então, vocês já percebem que tem alguma coisa errada. Mas quando eu falo, ó, eles sempre deram muitos presentes no Natal. Então, a frase, ela passa a ter sentido. Então, o verbo, ele
casa aí direitinho aí na frase, em toda a estrutura dessas frases. A terceira. Este sapato não cabeu ou coube no meu pé? Então, coube. Né? Letra D. Nós viemos ou viemos fazer exame? Viemos. Nós viemos. Até a conjugação aí do nós. Então, o nome nós. Então, nós viemos. Ele sempre vem ou vem estudar na biblioteca. Então, utilizamos aí o vem com acento ou sem acento. Então, utilizamos o vem com acento. Que esse vem é um verbo ir. Está aí entre os nossos verbos irregulares. Não é ver, divisão, não é ver. Vem de algum lugar. Letra F. Ela tem ou tem prova na sexta? Então, nesse caso, tem aí. Vai ser com acento ou sem acento? O que é que vocês acham? Letra F. Ela tem prova na sexta. Esse tem é com acento ou sem acento? Então, sem acento. É sem acento. O advogado interveio ou interviu no caso? O que é que vocês acham aí? Ele interveio. Isso mesmo, João. Emerson interveio. Certíssimo. William. Letra H. O pedreiro já cobriu ou cobriu a casa? Cobriu. Às vezes a gente vê alguém falando assim, o pedreiro cobriu. Mas é cobriu. Cobriu a casa. Então, a gente vê que a norma padrão, ela requer que utilizemos corretamente os verbos aí na sua totalidade. Então, finalizamos aqui a correção. Pelas respostas que vocês deram aqui no chat, eu percebi que vocês conseguiram compreender aí o conteúdo. Mas vamos iniciar o conteúdo novo. Vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos pegar o próximo assunto. Pronto, aí usem qualquer dúvida, pessoal, vocês vão usando aí o chat, porque agora com o compartilhamento eu acabo perdendo muita visão de vocês. Evitem levantar a mão, que me dá mais trabalho aqui. Então use o chat, dependendo eu libero o áudio aí para a gente dialogar em alguma coisa. Então, nosso próximo conteúdo aí, seguindo a estrutura dos nossos livros, nós vamos falar um pouco sobre advérbio. Advérbio é um assunto mais tranquilo. Vocês vão conseguir compreender melhor esse assunto. Ele não é tão complexo como verbos, mas a gente vai ver que o advérbio ele também trabalha em conjunto com os verbos. O ano passado, esse ano, eu até citei para vocês que cada conteúdo que vamos trabalhando em sala de aula, ele vai nos ajudar a compreender outros. No caso dos advérbios, a gente trabalha muito ligado com substantivos, com adjetivos e com verbos. Assuntos que já foram trabalhados aí ao longo desse ano letivo. Então, hoje a gente vai perceber essa construção do advérbio em várias situações da vida. E também dentro do texto. Né? Então, vamos lá. Advérbio e locuções adverbiais nos textos. Esse é o tema, necessariamente, da nossa aula. Então, vamos falar sobre os advérbios e suas locuções adverbiais dentro do texto. Mas observe aqui, ó. Hoje, vamos conjuntamente aprender muito. Então, o que vamos aprender nessa aula? Então, o que vai ser feito nessa aula? Então, nessa aula, nós vamos aprender. Então, hoje, na aula, vamos aprender. O que vamos aprender? Advérbios, suas locuções adverbiais dentro do texto. Então, quando será feito isso? Hoje. Então, a partir de hoje, vamos estar aprendendo aí a trabalhar com os advérbios. De que forma? Vamos fazer isso
conjuntamente, em conjunto. E com que intensidade? Com muita intensidade. Então, essa intensidade em que vamos trabalhar com os advérbios vai ajudar vocês a terem uma visão agora diferente de como a gente trabalha ele dentro de vários textos. Então, de certa forma, já começamos o nosso estudo sobre os advérbios. Porque a gente vai ver durante a aula que não basta só apenas a gente localizar os advérbios dentro de um texto, dentro de um contexto. Mas a gente vamos precisar perceber aqui dentro do nosso contexto, dentro das nossas aulas, como é que esses textos eles se interferem e dão sentido ao texto que lemos ou ao texto que produzimos. Mas perceba que, de propósito aí, eu grifei hoje, conjuntamente, aprender e muito. Todos eles aqui, turma, na realidade, já são advérbios. A gente vai ver mais à frente como é que a gente vai identificar cada um desses advérbios. Então, hoje, vai ser advérbio de que? Conjuntamente, que tipo de advérbio ele é? Aprender é um advérbio, mas ele também pode ser um verbo. Muito, ele é advérbio, não é substantivo. Então, assim, a gente vai ver aqui durante as aulas como que os advérbios aí, eles vão estar bem próximos da gente em diferentes situações. Vou mostrar aqui para vocês um trailer de um filme, para a gente fazer uma análise aí da questão dos advérbios dentro desse trailer aí. Nova versão de O Rei Leão ganha trailer. Assista. Então vamos verificar aqui esse trailer. Esse hoje é a internet que colabora para vocês verem direitinho esse trailer. Então, em 2018, esse era o assunto mais comentado no momento, aquela exibição do filme O Rei Leão. Eu acredito que alguns de vocês tenham assistido aí no cinema a nova versão do Rei Leão. Ele foi recorde em bilheteria e foi muito bem assistido pelo mundo. E foi não só uma questão aqui no nosso país, mas de todo mundo. Então prestem bem atenção aí. Life's not fair, is it, my little friend? While some are born to feast, others spend their lives in the dark. Begging for scraps. Everything you see exists together in a delicate balance. While others search for what they can take, a true king searches for what he can give. Run away, Simba, and never return. You must take your place in the circle of life.
Pronto, então a gente viu aí de forma bem breve esse trailer da nova versão do Rei Leão. Agora eu gostaria de um voluntário que me contasse o que ele percebeu nas cenas aí que foram passadas. O que conseguiu ler, o que conseguiu observar. Alguém se habilita aí, se arrisca? Quem se habilitar é só falar aí no nosso chat. Então, o que é que a gente pode observar aí nesse trailer? Que o trailer de um filme, na realidade, ele tem o intuito de chamar nossa atenção, despertar nossa curiosidade, para aguçar aquele desejo de ver e de assistir. Mas algumas situações ali no trailer a gente consegue perceber, despertar e ver como os advérbios e as locuções adverbiais eles estavam bem presentes ali naquele trailer e naquelas falas. Eu peguei um trailer em português, em inglês, com a legenda em português, justamente para a gente ter essa noção da fala, a escrita ali que foi passando. Mas durante a cena, a gente percebeu ali os pontos bem altos do filme. O momento em que o leãozinho ele é apresentado como futuro rei, é o momento em que ele está entre um local que não deveria estar, entre as raposas. Então, tudo isso ali que passa no filme, e toda aquela conversa dos animais, por assim dizer, eles demonstram alguns dos advérbios que vamos estar estudando aqui ao longo das nossas aulas. Nós vamos fazer uma análise melhor dessas falas, analisando algumas das escritas que estavam lá no nosso trailer. Lembrando que essas frases, turma, foi retirada justamente daquelas falas que a gente viu ali no trailer e foi adaptada em uma versão que facilitasse nossa compreensão sobre a linguagem falada lá no trailer. Aí temos aqui essa primeira frase. A Disney lançou, no dia 22 de novembro, o primeiro trailer da nova versão de O Rei Leão. A longa chegará aos cinemas. Então pense um pouco nessas palavras. No dia 22 de novembro, a gente vê aqui que está se referindo a um período, né, uma data. Esse 22 de novembro, ele está relacionado ao quê? Ele está relacionado a lançou, a gente faz uma relação aqui com a palavra lançou, e também se relaciona aos cinemas. E é um termo que está relacionado a chegará. Chegará. Lançou e chegará, elas são necessariamente classificadas como verbos. A gente já estudou verbos. Então, lançou é um verbo, chegará também é outro verbo. É um verbo no futuro. Essas palavras, lançou e chegará, elas podem indicar uma ação, um estado de algo ou de alguma coisa. Quando vocês iniciaram lá o estudo do verbos o ano passado, vocês viram que verbos, eles indicam ação, estado, fenômeno da natureza. Então, lançou e chegará. Então, são ações que destaca aí, que está fazendo referência ao filme O Rei Leão, que será exibido no ano seguinte, no final de 2018 para 2019. Então, o que a gente pode observar nisso aí? Que esse período, essa data que a gente vê nessa primeira frase, toda essa colocação do verbo, que interliga com algumas informações, na realidade, a gente já percebe o uso dos advérbios aí nesse pequeno texto que foi adaptado lá do trailer.
Na segunda, a produção não contará com animações, mas sim com recursos gráficos que deixam os personagens e os cenários mais realistas. Então, a produção não fará o quê? O que a produção não fará? Então, ele não fará. Conseguiram perceber? O que a produção não fará? Ele não contará com animações, mas sim com recursos gráficos. Mas observe que esse contará, ele também é um verbo que está interligado a informações aqui dentro do texto. Então, ele não contará com animações, mas sim com recursos gráficos e cenários mais realistas. Então, quem assistiu o filme, de modo geral, pode perceber que os recursos gráficos dos personagens e cenários eram mais reais mesmo. Mas vamos analisar aqui a questão do advérbio. Onde é que entra aqui o advérbio? Então, esse contará, embora ele saia lá do verbo contar, contará está no verbo no futuro, mas ele faz essa relação aí dentro do texto para a gente entender na relação com relação ao tempo. Então, contará, ele entra no tempo, quando estudamos ali o tempo no advérbio. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente analisa a questão do tempo, só para vocês começarem a ter uma visão de que o verbo ele vai estar bem próximo aí do advérbio para entendermos o tempo dentro de uma fala, dentro de todo um contexto. Eu falei para vocês que quando estudamos os advérbios, a gente também trabalha muito com o adjetivo e com o substantivo. Realistas, se vocês notarem aqui, ele é um adjetivo. Então, a gente vai ver muito essa presença do verbo, do advérbio e do substantivo aí dentro dos advérbios. Então, vamos analisar a próxima frase. Falta muito pouco para vermos a nova versão de O Rei Leão. Muito, ele está se referindo ao que? Falta muito pouco para vermos a nova versão de O Rei Leão. Então, esse muito, ele também aqui, ele é um adjetivo, um advérbio, desculpa. Mas ele também está fazendo referência à nova versão do Rei Leão. Muito, ele vai aí se classificar também como advérbio. Mas perceba que esse muito, ele também está fazendo aí referência a pouco. Muito pouco. Então, se muito, ele está classificado a um advérbio, então muito e pouco, eles na realidade também são classificados como aí advérbios. No Cresson, eu coloquei lá para vocês uma lista de alguns advérbios que utilizamos assim com muita frequência. Aí depois vocês dão uma olhada para que vocês possam conhecer quais são os advérbios que utilizamos com maior frequência, além do material didático de vocês trazendo também outras classificações para que vocês entendam. Mas vamos voltar aqui para esse primeiro exemplo aqui. A Disney lançou no dia 22 de novembro o primeiro trailer da nova versão de O Rei Leão. A longa chegará aos cinemas. Então, observe que no dia 22, vou apagar aqui para ficar mais fácil para isso. Então, no dia 22, no dia 22 de novembro,
perceba aí que ele indica um tempo, uma data, um período. Então, 22 de novembro, temos aí o tempo. Quando vemos aqui aos cinemas, vimos que está indicando o lugar. Então, dia 22, o tempo, o lugar no cinema. Perceba que o não, aqui nesse segundo exemplo, ele indica uma negação. Mas o sim, ele também indica uma afirmação. Então, a gente vai ver que nos estudos dos advérbios, a gente vai estudar o tempo, vamos estudar o lugar, é a negação do advérbio, a afirmação do advérbio. Também temos o uso do mais ele indica a intensidade, e muito também ele vai indicar a intensidade do advérbio. Então, falta muito pouco. Esse muito indica a intensidade daquilo que estamos falando e daquilo que queremos mostrar aí no estudo. Então, percebam que todas essas informações aqui que eu trouxe são informações de algo que já aconteceu, já passou, mas aí a gente consegue Eu tive um probleminha aqui com a internet, pessoal, que até a tela de compartilhamento aí sumiu, travou, mas eu já volto aqui pra gente. Eu acredito que vocês agora estão me ouvindo, hein? Estão dando para ouvir bem aí. Deixa eu compartilhar aqui novamente a tela. Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Sinalizei um legalzinho. Então, temos aqui dizendo que não está ouvindo. Então, vamos voltar aqui para o nosso... Vamos voltar aqui para nossa aula. Utilizem, pessoal, o chat para perguntar. Não utilizem levantar a mão, não, porque acaba ficando mais difícil aqui para eu ir conduzindo a aula e observando o que vocês estão pedindo. Então, observe nesses exemplos, pessoal, que quando a gente traz uma informação sobre um lugar, sobre um acontecimento, que foi, no caso aí, o filme O Rei Leão, a gente vê que nesse pequeno trailer a gente consegue ali puxar muitas informações que nos dão a entender as informações do filme em geral, as circunstâncias que aconteceram, como, onde, quando o fato aconteceu, além de outras informações que a gente pode observar. Então, em pequenos textos, a gente consegue aí puxar muitas informações, como a gente vê aí na frase 1, na frase 2 e na terceira frase. Aí temos aqui o próximo slide, ampliando o conhecimento. Então, que circunstâncias os advérbios ou locuções adverbiais exprimem nas frases em abaixo. Então,
tanto nos advérbios como nas locuções, a gente vai ver como é que eles, em que circunstâncias eles vivem ou fazem uma junção nos estudos dentro de um texto. Lembrando um detalhe, pessoal, que eu passei despercebido aqui. Observe que esse exemplo, aos cinemas, os advérbios, eles geralmente vêm acompanhados de preposição. Essa é uma regrinha básica também. Já estudamos isso esse ano e o ano passado. Então, vocês já sabem o que é preposição. Se tiver dúvida, volte e dá uma pesquisada para vocês lembrarem aí como é que acontecem as preposições. Então, os advérbios, eles vão estar ali acompanhados sempre de uma preposição. Então, não esquecem isso não. Então, dá uma olhadinha, quem tiver ainda dificuldade, como lembra, para entender aí a construção dos adjetivos. Vamos aqui para o próximo slide. Vou voltar aqui. Então, que circunstâncias a gente pode perceber aí a presença dos advérbios ou as locuções adverbiais dentro dessas frases aí que foi tirada lá do trailer do filme Rei Leão. Se vocês, de modo geral, tentar fazer uma análise e identificar os advérbios e as locuções adverbiais nessas frases, vocês vão conseguir perceber a circunstância expressas por cada uma dessas frases. Temos aqui, eles normalmente assistem a todos os filmes da Disney. Normalmente, ele vai ser um advérbio de modo. Provavelmente, será lançada uma nova versão do Rei Leão. Provavelmente também é um advérbio. Também é um advérbio de modo. Geralmente, os advérbios terminados em mente, eles vão indicar ali que eles são advérbios de modo. Então, normalmente, provavelmente. Também, provavelmente, ele vai ser classificado como advérbio de dúvida. E, normalmente, eu não trago uma certeza. E, provavelmente, eu também não trago uma certeza. Então, trago uma dúvida, uma certa dúvida, diante aí do contexto. Então, eles normalmente assistem a todos os filmes da Disney. Eu não confirmo. Então, eu trago assim uma pequena dúvida aí nesse contexto. Então, normalmente, provavelmente, embora eles sejam advérbio de modo, o provavelmente em especial, ele é classificado também como advérbio de dúvida. O filme será, com certeza, um sucesso de bilheteria. Então, com certeza, também é outro advérbio. No caso, ele vai ser um advérbio de afirmação. Ele afirma, o filme será, com certeza, um sucesso de bilheteria. Eu estou afirmando, eu estou dando uma certeza. Então, ele se enquadra no advérbio de afirmação. Ao contrário do filme anterior, este parece mais realista. Então, ao contrário, ele também indica um advérbio de modo. E mais, ele vai indicar um advérbio de intensidade. Então, ao contrário do filme anterior, este parece mais realista. Então,